Então, hoje eu vou fazer a live tirando dúvidas a respeito da alimentação para quem faz tratamento com altas doses de vitamina D, que chamamos de protocolo Coimbra, que por carinho ao Dr. Cícero Coimbra, né? Mas o certo é protocolo com altas doses de vitamina D, ok? Então, eu sou Selma Mello, eu sou nutricionista, eu trabalho com pacientes com doenças autoimunes. Eu faço atendimento online, faço atendimento presencial. Presencial eu faço atendimentos na clínica do Dr. Carlos Baiman, que é um dos médicos do protocolo Coimbra, né, que trabalha com altas doses de vitamina D e é referência em doenças autoimunes, né? Então, faço lá parte da equipe dele, ok? Então, hoje, como eu estava falando, nós vamos fazer a live tirando dúvidas a respeito da alimentação para quem faz o protocolo Coimbra, ou seja, para quem faz o tratamento com altas doses de vitamina D. Então, porque hoje nós vamos novamente fazer a live tirando dúvidas, porque eu sei da angústia, eu recebo, a maioria dos meus pacientes fazem o tratamento com protocolo, então eu sei da angústia que eles chegam para mim, né? Que quem faz, o que é isso? O protocolo de altas doses de vitamina D, as pessoas que fazem esse protocolo precisam controlar a alimentação rica em cálcio. Então, não é deixar de comer alimentos com cálcio, é controlar a quantidade de cálcio, é não consumir excesso, porque cálcio a gente precisa, não pode deixar de comer alimentos com cálcio não. Porque eu tô falando aqui, tô lembrando das coisas para falar, mexendo a mão, isso tudo é por causa do cálcio. Se não tem cálcio, a gente não faz isso, então não pode faltar cálcio. Mas quem faz o protocolo com altas doses de vitamina D não pode exagerar na quantidade de cálcio. Por quê? Porque a vitamina D coloca esse cálcio para dentro da corrente sanguínea. Então, se tem muito cálcio no intestino, vai entrar muito cálcio na corrente sanguínea. Uma dica para vocês hoje, o Dr. Baiman fez uma live no YouTube falando um pouco sobre a vitamina D. Então, vão lá no YouTube dele e assistam. A live dele de hoje foi bem interessante e ele explica esse mecanismo, né, da vitamina D e o cálcio, tá bom? Então, voltando, o cálcio, a vitamina D faz isso, eu coloco o cálcio para dentro da corrente sanguínea. Então, se tem muito cálcio, você está comendo alimentos ricos em cálcio, então vai ter muito cálcio na corrente sanguínea. Só que assim, isso é ruim a primeiro ponto? Não, porque o corpo tem um sistema de equilíbrio. Então, o corpo vai pegar esse excesso e retirar do corpo. Através de quê? Da urina. Por isso que quem faz o protocolo precisa tomar uma certa quantidade de água, que o Dr. Cícero preconizou 2,5 litros, né? Mas isso a gente tem que calcular um peso, né? Então, isso é uma média para quem tem 50, 60 quilos. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com 100 quilos, 2,5 litros é pouco, entendeu? Então, eu calculo pelo peso, ok? Então, precisa tomar água. Só que assim, como eu falei, não é evitar cálcio, é evitar excesso de cálcio. Então, quais são os alimentos que precisam ser evitados? Leite, derivados de leite, sementes são riquíssimas em cálcio, tá bom? Então, sementes chia, linhaça, gergelim, castanha do Pará também, amendoim, esses precisam ser evitados, ok? Tem muito cálcio. Quem faz esse tratamento recebe do médico que faz uma lista de alimentos, uma lista com alimentos que é o consumo proibido, o moderado e o liberado. E o legal é que alguns médicos já estão fazendo assim, não dão a lista e já manda para a nutricionista. Obrigada aos médicos que confiam em mim e me enviam os seus pacientes, né? Muito obrigada mesmo. Mas a maioria dá a lista, tá bom? E do proibido, dos moderados e dos permitidos. E a angústia dos pacientes que vêm para mim, eu recebo muitas mensagens no direct. Algumas mensagens até parece consulta, mas quando passa do limite eu não respondo, não. Eu digo, vamos marcar uma consulta, que eu não posso dar uma opinião sem saber a história clínica da pessoa. Eu não posso dizer se a pessoa pode comer um bolo de aveia, com aveia, se eu não sei o que a pessoa come de manhã, de tarde, de noite, nos lanches,
Entendeu? Então, eu não tenho como dizer, eu posso chupar 3 laranjas? Eu não sei se você pode chupar 3 laranjas, porque eu não sei quantas frutas você come no dia, eu não sei o que você come no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, não vou responder. Eu já recebi perguntas assim, eu posso chupar 3 laranjas no dia? Eu respondi, eu não sei. Eu tenho que saber a sua história clínica para poder responder. Mas fruta pode, todas elas. Meus pacientes recebem uma lista com as frutas e a quantidade de cálcio delas, e no plano alimentar eu coloco, consumir tantas frutas no dia, se baseando na lista, mas pode consumir todas elas, entendeu? Mas se baseando na quantidade do plano alimentar e nas listas, nas frutas a listas que eu passo para eles, ok? Mas voltando, essa angústia que os pacientes têm, por exemplo, dos moderados, o que é o moderado? Né? O que é moderado para um pode não ser moderado para o outro. Aí o João, ele falou aqui, né, no início, o João Vasquez, que ele disse assim, tenho seguido as restrições citadas, provavelmente a que ele recebeu pelo médico, mas parece que está piorando, provavelmente calciúria descontrolada. Então, a calciúria não é só alimentar, tá bom? A calciúria tem várias outras causas. Desequilíbrio metabólico, alguma coisa hormonal, problemas hormonais. Mas a maioria dos pacientes que vêm para mim é alimentar, ok? A maioria, vamos dizer que 95% dos pacientes que vêm para mim é alimentar. Ah, mas eu recebo muito essa frase, ele diz assim, eu tô seguindo a lista, e por quê? Minha calciúria não baixa, né? Aí eu vou ver. Aí quando eu pergunto a história, o histórico habitual da alimentação, aí eu vejo, sempre tá exagerando em algum alimento que não devia. Só que assim, eu falei no início que é para evitar os alimentos ricos em cálcio. Mas não é só isso, existem alimentos que não são ricos em cálcio e aumenta a absorção de cálcio. Existem alimentos que não são ricos em cálcio e aumenta a excreção de cálcio. Então, um alimento que aumenta a absorção. Então, milho e derivados aumenta a absorção de cálcio. Não é que é proibido comer. Alguns médicos até proíbem, outros médicos colocam no moderado, né? Mas eu calculo, né? Eu calculo a quantidade e faço a recomendação para os pacientes que vêm. Claro que cada caso é um caso. Existem, o milho tem proteínas muito alérgenas, então muito inflamatória para algumas pessoas. Para outras não, então vou tirar milho de todo mundo? Cada caso é um caso. Tem pacientes que eu digo, olha, evite milho. E hoje eu aprendi mais uma sobre essa questão do milho, mas eu vou estudar um pouquinho mais para falar, para poder falar em live, que eu não gosto de ouvir e repetir o que eu ouvi. Eu tenho que estudar para ver se é aquilo mesmo, para eu poder repetir. É isso? Eu não gosto de repetir, por mais que seja o médico mais famoso que for, o nutricionista mais famoso que for, eu tenho que estudar. Mas eu achei bem interessante o que eu aprendi hoje sobre o milho, assistindo uma aula de um médico de medicina preventiva dos Estados Unidos. Ele é bem famoso lá. Então, vamos lá. Milho faz isso. Aumenta a absorção de cálcio. Eu nunca vou poder comer milho? Não é isso. Todos os pacientes que vieram para mim com calciúria alta por causa de milho e derivados estavam exagerando, ok? Não é aquelas pessoas que comem uma vez no dia, uma vez ou outra, não. Estavam exagerando mesmo, comendo de manhã, no almoço, no lanche e no jantar. Então, se exagerar, sim, a pessoa pode ter algum problema. Agora, isso é bem individual, mas sim, pode ter, porque eu já tive pacientes assim. Outros alimentos que não são ricos em cálcio aumentam a excreção de cálcio. Então, café em excesso, carnes em excesso, não é só carne bovina, frango, peixe, ovo em excesso também. Pode fazer isso, agora é em excesso. Eu não tô dizendo que é para você deixar de comer porque a sua calciúria está alta por causa disso. Eu estou dizendo que isso pode influenciar se você estiver consumindo em excesso. Café em excesso, carnes em excesso, refrigerante faz isso, água gaseificada faz isso, alimentos industrializados ricos em sódio faz isso. Então, molho shoyu,
também riquíssimos em sódio, riquíssimo em sódio. Cuidado com o biscoito polvilho. Eu tava até antes de começar a live falando com o paciente sobre biscoito polvilho, né? Eu não posso comer, doutora. Eu disse, não é isso que eu tô dizendo. Não é que não pode comer. Cuidado com os industrializados. Os industrializados têm muito sódio. Então, quando você for olhar o rótulo de um alimento, você olha o cálcio, né? Quem faz o protocolo olha o cálcio. Mas quem faz o protocolo também tem que olhar sódio, ok? Porque excesso é excesso. Não é que, tem sódio, não vou consumir. Não é isso que eu tô dizendo, tá bom? Excesso de sódio pode aumentar a excreção de cálcio. Então, biscoito polvilho com muito sódio pode ocasionar isso, porque eu já tive pacientes que com calciúria alta, quando eu vi o histórico alimentar, não tinha excesso de cálcio. Quando falou biscoito polvilho, eu disse, manda para mim o rótulo. Tinha lá mais de 3 gramas de sódio na porção, ou seja, é muito sódio. Ok? Então tem que ver, João, tem que ver a sua história, o seu histórico alimentar, né? Do dia, o que é que você está comendo, o que é que você não está comendo, se faz atividade física em excesso. Eu já tive pacientes que estavam fazendo 2 horas e meia de atividade física domingo a domingo e comendo muita proteína e ainda suplementando proteína. Então, eu pedi para ele diminuir a atividade física, controlei a proteína do dia e a calciúria dele controlou. Então, cada caso é um caso. Eu não posso generalizar aqui, porque cada ser um ser. Cada pessoa tem sua microbiota, cada pessoa tem sua digestão, cada pessoa ativa sua quantidade de vitamina D, ok? Cada pessoa tem o intestino inflamado ou não. Então, isso tem que levar em consideração, tá certo? Vamos continuar nas perguntas aqui. Boa noite, Rosene. Marinês, já falei. Aí vamos lá, Osana. Osana, podemos comer, cadê a Osana? Podemos comer bolos que vai farinha de amêndoas ou farinha de aveia? Olha, Osana, como eu falei no início, evitar alimentos ricos em sódio. Então, amêndoas é um desses, tá bom? É um desses que precisa evitar. E farinha de amêndoas é que tem cálcio mesmo, tá bom? Então, eu não recomendo farinha de amêndoas, nem farinha de grão de bico, nem farinha de gergelim, nem farinha de linhaça. Cuidado com essas farinhas. Agora, a aveia, inclusive alguns médicos proíbem e outros médicos colocam no moderado e outros médicos nem colocam nada. Aveia eu não coloco no plano alimentar. Geralmente, quando o paciente fala para mim, olha, eu gosto de aveia, eu consumo aveia. Então, eu quantifico a parte e digo, ó, você vai consumir X quantidade por dia, porque tem uma certa quantidade de cálcio também. Então, eu encaixo no plano alimentar, ok? Respondi, Osana. Procura, Osana, bolo com farinha de arroz. Se sua calciúria estiver controlada, farinha de castanha de caju, não tem, é uma das que menos tem cálcio. Ainda tem uma certa quantidade. Por isso que eu falei, se sua calciúria estiver controlada. Tá bom? João, além do Sjögren, apareceu neuropatia e osteoporose. João. Então, o que seu corpo está dizendo? Preciso de ajuda, Apareceu uma doença autoimune, aí apareceu outra doença, apareceu outro sintoma, outra coisa, aí vai começando a aparecer, né? Aí tem que buscar a causa, ok? Tem que buscar a causa. Boa noite, Caris. Obrigada, Regiane. Vamos lá. Patrícia. Meu esposo tem esclerodermia sistêmica difusa. Ele faz o protocolo. Quero saber se o kombucha com chá verde ele pode tomar. Chá verde não recomendo muito não, Patrícia, mas eu não posso dizer não,
porque eu não sei o caso dele. Como é que tá o movimento dele peristáltico, né? Ele tá engolindo bem? Como é que tá o estômago dele? Entendeu? Mas chá verde pelo cálcio, moderado. Agora, kombucha, eu só recomendo quem tá precisando. Porque tem que ver intestino. Você tá usando, você precisa? Entendeu? E como é que sabe que precisa? Com exames. Porque o kombucha, ou o kefir, ou outro, se você tá usando sem precisar, em vez de melhorar, pode piorar. Aí, como é que eu sei se eu não fiz exames, eu tô tomando e não sei se é bom. Então, se você toma e melhorou algum sintoma, a maioria dos sintomas, então é bom pra você, você estava precisando. Você tomou e não viu melhora nenhuma, então você não tá precisando. Eu tenho pacientes que tomaram e pioraram, então era que não tava precisando mesmo. Então, isso também é muito individual, tá bom? João, tem que pesquisar aí com seu médico, tá? E se precisar de ajuda nutricional, tô à disposição. Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Diva, como calcular a quantidade de água por quilo? Quantos ml por quilo? É só você calcular, Diva, o seu quilo vezes 0,35. Então, esse cálculo, se a pessoa faz o protocolo, então eu calculo o peso vezes 0,35, aí dá a quantidade de água. Se a pessoa não fizesse o protocolo, eu iria descontar, por exemplo, se eu calculei e deu 3 litros. Então, 3 litros eu iria calcular 2,5, vamos dizer. Então, eu ia calcular as frutas, as verduras e os outros líquidos que as pessoas consomem, que a pessoa consome, e descontar nesses 2,5 litros. Só que quem faz o protocolo, eu não desconto, não. Eu faço o cálculo e aquele cálculo é para tomar de água pura, tá bom? Ó, João, tem que ver também, ó, água, quantidade de água. Ó, eu já tive pacientes com problema de calcília por causa de água também, excesso de água, ok? Porque faltar água é ruim, mas excesso de água também é ruim. E o excesso de água faz com que os minerais sejam eliminados, e o cálcio é um deles, ok? Então, por exemplo, claro que cada caso é um caso. Tô falando de casos que eu já tive. Então, por exemplo, teve um paciente que eu recebi que ele tava com calciúria 400 e pouco, 450 e pouco, e tinha tomado 5 litros e pouco. Aí eu fui e disse pra ele, tenta tomar 3 litros, que pelo peso dele, 3 litros já tava até demais. Tenta tomar 3 litros e vamos ver a calciúria. Ele fez 3 litros e 200, mais ou menos, e a calciúria foi para menos de 300. Então, claro que isso é ele. Tenho pacientes que tomam 4 litros e a calciúria é 200 e pouco. Então, isso também é bem individual, tá bom? Ana, sabe dizer a quantidade de D? Como assim, de D? Sabe dizer a quantidade de cálcio que há no chá de Espira Santa? Só vendo, assim, de cabeça, não. Ana, porque eu não prescrevo muito chá de Espira Santa. Aos pacientes que precisam, eu já coloco de outra forma, em forma de tintura. Não em chá. Porque para o chá fazer efeito, ele tem que ter uma certa quantidade do composto bioquímico, né? Nele ali. E o chá vai depender muita coisa. Vai depender de como foi plantado, se aquela erva sofreu alguma agressão. Porque a erva precisa sofrer a agressão para ela produzir esses compostos bioativos que são protetores para ela, para a erva. Só que quando a gente toma elas, são protetores também para a gente. Então, manipulado, a gente consegue ter aquela quantidade de compostos bioativos que a gente deseja, entendeu? Então, eu não coloco chá, não. Por exemplo, hoje uma paciente falou comigo no WhatsApp, eu não sei nem se ela tá aí presente, ela disse, iniciou agora o protocolo e tá tendo alguns desconfortos e se poderia tomar o chá
Porque ela, não lembro se foi o médico ou alguém disse que tinha muito cálcio. Eu disse, não tem problema, calciura ok, tá, toma pelo menos X vezes lá. Eu disse pra ela como fazer e a gente vai acompanhar o cálcio dela. Mas eu não coloco em chá, não. Doutora médica que passei fora do PC falou que se fazer torrada com pão francês, o glúten sai, confere. Achei tão estranho. Ai, meu Deus, que coisa feia. O que eu fiz agora? É muito feio o que eu fiz agora. Sorri dos outros. Não, Érica, isso não existe, Érica. Se isso existisse, seria ótimo, hein? Todo mundo ia comer pão na chapa. Mas isso não existe não, tá? João, olha só, João, o que você está escrevendo. Eu não como quase nada que tenha cálcio. Quem faz o protocolo, eu acabei de dizer, não pode deixar de comer alimentos com cálcio, tá bom? Cuidado, tá bom? Porque se você não consumir cálcio, você vai precisar para fazer o seu metabolismo e o corpo vai tirar do osso, aí dá o quê? Osteoporose, ok? Então tem que consumir, agora tem que ver a quantidade que você precisa, entendeu? Ó, arroz, frango, abacate, cuidado com mamão. Mamão tem bastante cálcio, papaya. Então, cuidado, mas batatas não tem problema, óleo de azeite não tem problema. Banana também não é pelo cálcio, tá bom? Banana já foi liberada no protocolo. Quem é meu paciente sabe. Eu passo uma lista de frutas com a quantidade de cálcio e meus pacientes veem que a banana é uma das frutas que menos tem cálcio. O problema da banana com o protocolo é outro. Olha, Jaque, há mais de 2 anos que eu trabalho com pacientes do protocolo Coimbra. E eu nunca peguei pacientes com intoxicação de vitamina D, tá bom? Mas boca seca é um dos sintomas. Ficar fazendo xixi, mesmo sem tomar água, ficar querendo tomar xixi, fazer xixi. Tomar xixi é? Tomar xixi. Não, é tomar água. Querendo ficar sede, né? Sede intensa, boca seca. Isso pode ser um dos sinais, sim, tá bom? Mas não é de intoxicação de vitamina D, é cálcio, ok? Porque a vitamina D aumenta o cálcio. Boa noite, Nária, tudo bem? Ana Paula, pode comer biscoito de maisena? Quantos por dia é razoável? Olha, Ana, eu não vou te dizer que é proibido, porque assim, para o protocolo não tem problema, embora tenha uma quantidade de sódio, né? Mas se você tem uma doença autoimune e ficar comendo biscoito maisena com gordura hidrogenada, não recomendo não. É como eu digo aos meus pacientes, não é proibido, mas também eu não coloco no plano alimentar, bom. Você decide, você quer consumir, o corpo é seu. Uma vez ou outra, não vejo problema. É o que eu sempre digo aos meus pacientes. Nada é proibido, eu não gosto dessa palavra proibido. Eu acho que tudo é equilíbrio, ok? Equilíbrio. Uma vez ou outra, consumir não tem problema. Agora, sempre, eu não recomendo, não. Olha, Ana, o horário é mais cedo. Foi hoje. Não sei se na próxima segunda eu vou conseguir mais cedo. Não, Rejane, ele não é meu paciente, Rejane. João não é meu paciente. Mas já é meu amigo de Face, né, João? Que a gente já falou tanto que... Já respondi. Rejane, eu era louca do cuscuz. Ai, Marcelo.
nutrição é nota 10. Me tirou do terrorismo alimentar e regulou minha calciúria. Ai, obrigada, Marcelo. Eu sou totalmente contra o terrorismo alimentar, gente. Tem que ter equilíbrio. Excesso, Miguel. Silvia, Miguel. O que é um excesso? É você comer de manhã, comer no almoço, comer à noite. Por exemplo, pão. Então, o protocolo não proíbe trigo, ok? Então, o doutor Cícero recomenda não proibir glúten, ou seja, trigo, ok? Mas todos nós sabemos, embora os estudos sejam controversos, não é controversos porque não são, como é que eu posso dizer assim? Não tem... Ai, como é que a gente fala? Esqueci a palavrinha. Mas assim, controverso porque se a gente for ver vários estudos é a favor, vários estudos é contra. Então a gente tem que ir pelo moderado. Eu vou pelo moderado. Só que assim, tem vários estudos comprovando que sim, que mesmo que a pessoa não tenha intolerância ao glúten, ou doença celíaca, a pessoa pode ter uma sensibilidade. E se a pessoa não tiver sensibilidade ao glúten, a proteína glúten é muito grande, ela não é quebrada totalmente no intestino. Então, isso pode causar processo inflamatório nas células do intestino e causar vazamento, gotejamento intestinal, que se chama, algumas pessoas chamam de hiperpermeabilidade intestinal. Então, indiretamente vai causar algum processo inflamatório que está causando hiperpermeabilidade intestinal. Está entrando coisas na corrente sanguínea que não deveriam e vai ter processo inflamatório. Então, direto ou indiretamente, o trigo pode ser inflamatório. Principalmente o integral, que tem outras proteínas de difícil digestão, pior ainda do que o glúten. Eu não recomendo o integral, principalmente para quem tem doenças autoimunes. Mas assim, eu explico para os pacientes o processo do glúten, por que não o trigo, mas eu não digo assim, não consuma. Inclusive, tem alguns pacientes que eu coloco, agora eu coloco de fermentação natural, procura um pão de fermentação natural, que a fermentação faz com que essas proteínas sejam mais quebradas, então é menos inflamatório. Mas o que é o excesso? É o que eu digo sempre aos pacientes, não consome todo dia. Um dia sim, 2 não. Um dia sim, 3 não. Né? Porque eu já peguei pacientes comendo pão de manhã, comendo pão no lanche da tarde e comendo pão à noite, de domingo a domingo. Então, isso é excesso de trigo. Entendeu, Silvia? Isso é o que é excesso. É igual o que eu falei do milho. Eu ia falar cuscuz, mas não é cuscuz, né? Nem todos conhecem como cuscuz. Do milho, né? Olha aí, Regiane já colocou. Quanto seria o excesso de sódio? Rodrigo, isso é bem individual, tá bom? Mas o que eu lhe recomendaria, se você, para ver rótulo, você se baseia em 100 miligramas. Então, se tem mais de 100 miligramas, cuidado. Não tô dizendo que é proibido, tá bom? Eu tô dizendo cuidado. Eu já respondi, Jaque, os sintomas. Olha aí, João, tua calciúria não tá alta não, João. Vitamina 24 horas ou calciúria 24 horas? A sua vitamina D tá 154 e o PTH 28, é isso? Ou a sua calciúria está 154? Isabel, o que pode dar calciúria baixa e hipercalcemia? Desequilíbrio metabólico. Aí tem que explicar. Aqui eu vou responder de alimentação, tá bom, Isabel? Obrigada, Varanda Tech. Como é seu nome, Varanda Tech? Nutricionista maravilhosa, obrigada. De nada, Rosana.
Miriam. Miriam Faria. Miriam Faria. Qual a quantidade de ovos que pode comer no dia? Ó, Miriam, eu não posso dizer para você coma X ovos. Porque, como eu falei antes, né? Eu preciso saber a história, o seu histórico da alimentação do dia, para saber quanto de cálcio você consome e quantos ovos você pode consumir. Então, se você receber uma orientação do médico e não tem um acompanhamento nutricional, você tem que seguir a orientação do médico, tá bom? Qualquer dúvida que eu tô tirando aqui, se você não faz um acompanhamento nutricional, e seu médico disse para comer X quantidade, é para obedecer o médico, ok? Porque ele coloca aquilo ali, ele é responsável por você, ok? Então, se o seu médico disse que é para comer um ovo por dia, Miriam, então você precisa comer um ovo por dia, tá bom? Então, já recebi algumas mensagens de algum pessoal do protocolo, desse pessoal responsável de grupos, me passaram assim, que o Dr. Cícero tinha liberado 3 ovos, mais claras à vontade. 4 ovos e claras à vontade. Só que isso faz mais de um ano. Então, não falo mais isso, porque isso é muito individual. Então, tem pessoas que eu calculo 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos ou mais, mas isso eu tenho que ver quanto de cálcio consome no dia. Tá bom, Miriam? Então, veja a quantidade que o seu médico colocou, tá certo? Pode, Eliana, não vejo problema não. Agora, só cuidado com excesso, tá certo, Eliana? Alda, sim, Alda. Qualquer colágeno que não tenha vitamina C. O problema do protocolo, o problema não, o problema do colágeno é a vitamina C. Algumas marcas colocam a vitamina C, ok? Então, quem faz altas doses de vitamina D não pode suplementar a vitamina C, tá bom? Outra coisa, boa pergunta. Não é deixar de consumir a vitamina C dos alimentos. A gente precisa da vitamina C, pessoal, ok? A gente precisa. Claro que tem alguns pacientes, em bem particular, e que a gente precisa restringir os cítricos, ok? Mas na maioria precisa da vitamina C, tá certo? Do que não pode é suplementar, tá bom? Então tem que ver o colágeno que não tem vitamina C. Mas eu, por exemplo, já recebi pacientes que o médico colocou colágeno e tinha lá uma certa quantidade de vitamina C. E sem problema nenhum, porque é tão mínimo. Patrícia, obrigada, doutora, você é maravilhosa. Vou agendar uma consulta online. Ah, Patrícia, vamos? Tô aqui à disposição. Obrigada, Rejane. Rejane já tá aí, ó, colocando meus contatos. Obrigada, Rejane. João, o Diogo traz consigo em alguns portadores a neuropatia e a osteoporose. Eu faço também o tratamento convencional por indicação do médico do protocolo. Ok. João, eu tenho vários pacientes do protocolo com Jogren que melhoraram. A saliva voltou. Cuidado com a ansiedade, João, tá bom? Cuidado com a ansiedade. Não só João, você que faz o protocolo, cuidado com a ansiedade. De ficar olhando nos grupos que as pessoas estão melhorando e você não está melhorando. Aí fica ansioso. Por que as pessoas melhoram e eu não, né? Aí já gera aquela ansiedade, né? E isso é muito ruim para o tratamento e para a autoimune também, ok? Então, tenta relaxar. Cada pessoa tem seu tempo. Eu tenho uma paciente que ela tem dermatite. A filha tinha, né? Porque ela tá ótima, maravilhosa. Tinha dermatite, ela começou o protocolo e ela sempre vendo nos grupos. E ela falava pra mim, doutora, eu vou desistir. Porque no grupo as pessoas ficam boas e minha filha não tá ficando. Eu vou desistir. E eu dizia, calma, vai chegar o seu dia. Calma, vai chegar. Aí na outra consulta, ela, doutora, ainda não tá. E eu vou desistir, não desista, calma. Olha,
Eu acredito que foi 1 ano, mais ou menos, assim. E ela mandou a mensagem para mim com a foto das mãos da filha. A coisa mais linda, limpa, limpa, com psoríase, se eu não me engano, dermatite com psoríase. E a coisa mais linda, mão limpa, limpa, os pés limpos, né? Eu chego a me emocionei, né? Ela não viu, né? Claro. Mas assim, eu me emociono, né? Quando eu vejo a melhora dos pacientes. Eu recebo vários pacientes quando ficam bem e choram, e eu choro também. Então eu me emocionei. Então aí foi quando eu respondi, eu tá vendo o que ia acontecer. Até essa semana passada, talvez ela, não sei se ela tá na live aí ou ela vai assistir. Mas ela mandou mensagem pra mim, ela disse, olha, aí disse o nome da filha, que eu não vou estar dizendo aqui, né, minha gente? Ela disse, olha, fulana, vou dizer fulana, está ótima, a gente precisa marcar consulta? Eu disse, não, né, se ela tá ótima, tá fazendo tudo direitinho, mais de ano que ela é minha paciente, né? Agora, se quiser fazer algum acompanhamento, tirar alguma dúvida, eu tô aqui, né? Mas dizer assim, precisa fazer consulta é outra coisa que as pessoas ficam com dúvida. Como é seu acompanhamento? Eu preciso fazer consulta mensal? Não, não tem necessidade de consulta mensal. Claro que cada caso é um caso. Eu tenho pacientes que eu vejo de 15 em 15 dias. Mas eu tenho pacientes que eu vejo de 3 em 3 meses. Tenho paciente que eu vejo de 6 em 6 meses. Tenho paciente que eu vejo de 2 em 2 meses. É muito relativo. Cada caso é um caso. Ok? Mas não é mensal. IDS. Carol, qual a quantidade recomendada de vitamina D para uma pessoa saudável? Olha, Carol, eu vou te responder como nutricionista, tá bom? Nutricionista só pode recomendar até 4.000 I de D, tá bom? Os médicos que trabalham com altas doses de vitamina D seguem Dr. Cícero Coimbra, que diz que para 50 quilos são 10.000 I por dia. E como nutricionista, eu só posso recomendar até 4. Mas uma pessoa saudável, eu preciso ver o sanguíneo, fazer exame para ver como é que tá no sangue, porque talvez não precise. Eu já recebi pacientes, por exemplo, o Dr. Baiman até falou hoje na live dele, né, que atende pacientes que não fazem suplementação com 120 nanogramas sanguíneo, né? Eu recebi uma paciente que ela não faz suplementação e estava quase 80 nanogramas sanguíneo, né? Então, eu não posso recomendar uma quantidade, a gente tem que ver o exame, tem que fazer o exame, tá certo? E mesmo assim, os pacientes que eu suplemento, que eu tenho pacientes que não têm doenças autoimunes, e a gente faz acompanhamento por outras questões, outras doenças crônicas ou longevidade mesmo. E eu suplemento, mas eu peço exame com 2 meses pra gente ver quanto tá e para saber se a gente vai baixar a dose, se vai continuar a dose. Isso tem que fazer acompanhamento. Não faça suplementação sem orientação, ok? Porque nutrientes são importantes, mas excesso também não são legais. Não, a frase que eu queria dizer é: a falta é ruim, mas o excesso também. Ok? Olá, Micaela, boa noite, tudo bem? Ana Paula pergunta, o que é excesso de água, 3 ou 4 litros? Olha, Ana, excesso de água tem que ver o seu corpo, calculou. Por exemplo, eu calculei para um paciente e deu 2,5 litros, ok? E ela estava tomando 5 litros. Então, ela estava tomando o dobro do que ela precisa. Então, fui e disse, não tome 5 litros, tome 2,5. Mas se quiser no dia tomar 3, toma 3. Se quiser tomar 3,5, toma 3,5. Agora vai ser devagarzinho. Se tomar isso de uma vez, vai sobrecarregar rins, ok? Eu já tive um paciente que ele tomava 10 litros de água. Mas aí é patológico. Nesse caso dele é patológico, né? E ele, na última vez que eu falei com ele, ele estava conseguindo tomar 5 litros, entendeu? Então, tem que ver para o corpo, ok? Porque eu não posso dizer uma quantidade, porque os corpos, a estrutura do corpo são diferentes. É diferente das pessoas, né? Então, o seu é uma, do outro é outra, do outro é outra. Então, a gente tem que calcular para o seu corpo. Então, se você calculou e deu 3 litros e você toma 4,
não vejo problema, principalmente se você faz atividade física, se seu lugar a sua cidade, seu estado é quente. Então, claro que precisa. Por exemplo, eu calculo e a pessoa precisa de 2,5, mas faz atividade física, a cidade é quente, então só vai tomar 2,5 porque a nutricionista falou que é 2,5. Não, tem que tomar mais, sim. Entendeu? Não menos. Olha, João, esses 5 que você perdeu foi bom ou ruim? Porque se você tiver sobrepeso, perder 5 quilos foi bom, né? Você recomenda comer ora pronobis, Gorete? Se você não faz o protocolo, recomendo. Sim, tenho pacientes veganos que usam o ora pronobis, né? Riquíssimo em proteínas, mas também riquíssimo em cálcio. Então, quem faz o protocolo tem que ter cuidado com o ora pronobis, porque eu já tive pacientes com calciúria alta consumindo excesso de ora pronobis. E o que é excesso, Selma, de ora pronobis? Essa paciente que estava com calciúria alta por causa de ora pronobis, como ela é vegana e não consumia também proteínas de origem animal, então ela comia 20 folhinhas, porque ela tem o pé atrás de casa, então comia 20 folhinhas no café da manhã, 20 folhinhas no almoço e 20 folhinhas no jantar. Então isso foi excesso para ela. Tanto é que eu controlei a quantidade de ora pronobis, calculei a quantidade de folhas que ela iria comer por dia. Ela começou a comer e controlou a calciúria. Então, se não faz, recomendo. Se faz, eu recomendo ter cuidado. Ok? Diva, vou responder essa pergunta de Diva porque muitas pessoas me fazem essa pergunta. Qual a quantidade de cálcio que eu devo consumir no dia? Olha, pessoal, eu não posso responder aqui numa live porque seria irresponsabilidade minha se você faz o protocolo. Se você não faz o protocolo, é 1.200 miligramas dia. Essa é a nossa RDA, é a quantidade de dia que você precisa consumir de cálcio no dia. Se você faz o protocolo, eu não posso dizer por quê aqui. Porque eu tenho que levar em consideração sua dose de vitamina D, tenho que levar em consideração como é que tá seu cálcio sérico, eu tenho que levar em consideração sua calciúria, eu tenho que levar em consideração várias coisas para calcular o cálcio da alimentação. Entendeu? Então, eu não posso dizer uma quantidade X aqui, porque eu não sei sua dose, eu não sei seu PTH, eu não sei seu cálcio sérico, seu calciônico, eu não sei como é que tá a sua vitamina D sérica. A gente tem que ver um todo. Eu, como nutricionista, eu vejo um todo. E outra coisa, mesmo a quantidade que eu calculo, a gente tem que acompanhar, ok? Com os exames. O problema da banana, Eliana, são alguns alcaloides que ela tem e pode ser tóxico para alguns pacientes, né? Como a mandioca. Né? Algumas pessoas, não sei se vocês já viram em alguns grupos, falando lá que a mandioca entrou por moderada. O problema não é o cálcio, tá bom? É um ácido que a mandioca tem. Então, o que é que eu falo para os pacientes? É proibido comer mandioca? Não, não tem tanto cálcio, não. Coma mandioca, batata doce, inhame. Mas tem que cozinhar a mandioca, ou macaxeira, ou aipim, tá bom? Então, tem que cozinhar, porque o cozimento faz com que esse ácido saia, e esse ácido, ele é neurotóxico. Então, a banana tem alguns desses compostos, mas são inflamatórios, não é para todo mundo. São para algumas pessoas. Então, eu sei. Eu tenho pacientes que reagem com banana, já a maioria não reage, entendeu? Mas eu já tive pacientes que retirou banana e melhorou sintomas. Já tem pacientes que retirou banana e não mudou nada, entendeu? Então, você, para saber se você quer testar se reage com banana, tira a banana 2 semanas da sua alimentação e depois recoloca e observa seus sintomas. Se você retirou a banana e melhorou os sintomas, colocou banana e voltou os sintomas de antes, então você está reagindo. Claro que não faça nenhuma restrição alimentar sem orientação, tá bom, Eliana? De um profissional.
Já respondi, Xará. Selma. Rosane. Açaí cupuaçu pode comer? Cupuaçu, como não é algo tão, como é que eu posso dizer assim, tão comum para mim como nutri. Eu tenho alguns pacientes que consomem, mas eu acho que eu conto nos dedos. Não lembro da quantidade de cálcio de cupuaçu aqui, Rosane. Se você quiser me perguntar no direct, eu posso até ver para você, mas açaí tem bastante cálcio. Mas é proibido? Não. Eu calculo o açaí para os pacientes que gostam e digo quantas vezes na semana vai tomar. Porque eu tenho pacientes que os médicos proíbem açaí, eu tenho pacientes que os médicos colocam como moderado, então consumir uma vez na semana. Mas eu calculo o cálcio do açaí, tá bom? Tá certo, João. Tô aqui à disposição. Olá, Laudiceia, tudo bem? Boa noite. Obrigada pela presença, amor. Orgulho de você, viu? Quase que eu ia contar aqui, hein, Laudiceia? Seus... Não vou contar. A gente, Laudiceia, tá tão feliz com os resultados dela, né, Laudiceia? Mas eu não posso contar sem autorização do paciente, mas que ela tá feliz, tá? Eu posso colocar chia na alimentação do meu filho de 4 anos que ele faz o protocolo? Olha, Rangel, não sei. Não sei por quê. Eu tenho que ver o que ele come no dia, entendeu? Aí a gente tem que ver essa quantidade de chia. Outra coisa, pessoal, olha só. Chia, isso é bem individual, tá bom? Eu não vou dizer assim, que é proibido para todo mundo. Sim, deve ser, todos devem evitar. Mas algumas pessoas comem. Eu tenho pacientes que comem e não tem problema, mas a maioria tem, ok? Então, não consuma se você não tem um acompanhamento nutricional. Se o médico falou que não é para consumir, não consuma. Chia tem bastante cálcio. Agora, como é criança, é diferente. Mas mesmo assim, eu não posso dizer, Rangel, que pode consumir, tá certo? Mas isso eu falei, você falou da chia, porque eu me lembrei agora do suco verde, né? Que a Nutri colocou. Pessoal, suco verde não pode consumir, tá bom? As folhas verdes pode consumir? Pode. Todas elas, inclusive o espinafre, que é rico em cálcio. Pode consumir espinafre? Pode, claro que não moderado, né? Porque eu falando com o paciente, pode consumir espinafre por causa da biodisponibilidade que é baixa, mas aí você não vai colocar 100 gramas de espinafre que tem 1.200 miligramas de cálcio. Você não vai colocar meio prato de espinafre. Aí o paciente disse assim pra mim, eu coloco. Aí eu, então não pode. Aí eu disse, as folhas verdes pode consumir 1, 2, aí ele, eu como 6, 7 folhas. Aí eu, não pode, aí isso é exagero, pessoal, exagero, tá certo? Exagero. Folhas verdes pode consumir? Pode, mas cuidado com o exagero. Suco verde, não, é para comer as folhas, não fazer suco, porque ao bater ali, aumenta a biodisponibilidade do cálcio. Já respondi, Rosa, da banana. Adriane, farinha de mandioca, farofa, tem contraindicação? Olha, Adriane, mandioca, a farinha de mandioca, não é que é contraindicação. Lembra que eu falei assim da mandioca, que é pra cozinhar ela, porque ela tem um ácido, que no cozimento esse ácido que é neurotóxico, ele sai. Eu tava lendo uns estudos a respeito desses ácidos na mandioca, e um deles, ele quantificou esse ácido em várias farinhas do Brasil inteiro. E todas as farinhas tinham quantidade de ácido acima do permitido para consumo humano, ok? Então, esse ácido é neurotóxico? É. Só que assim, o próprio estudo disse assim, que esse resultado não era tão válido porque o mecanismo que eles usaram para fazer essa medição não é
tão confiável. Aí quando eu terminei de ler esse artigo, meu Deus do céu, como é que eu li essas páginas todinhas para no final eu ver isso? Então eu digo o quê? Moderado, tá bom? Então não consome todo dia, uma vez ou outra, ok? E quando for comer, cuidado. É carboidrato também, não exagera, tá certo? Não exagera. A Ariana pergunta assim, qual a quantidade para quem faz o protocolo? Pergunto, pois amo muito. A quantidade eu calculo individual, tá, Ari? É individual. Não é geral, não. Não tem uma quantidade geral para todo mundo, não. É individual. Que depende do cálcio do dia. Patrícia, açaí é... Gente, açaí é maravilhoso. Gente, eu coloquei um óleo essencial para cheirar. Só que eu acho que esse óleo, em vez de me ajudar, não ajudou, não. Eu tô coçando aqui. Aí para Patrícia. Patrícia, também quero saber sobre o açaí com o protocolo. Tá bom, Patrícia? É individual. A quantidade é individual. Se seu médico proibiu, não consuma, tá bom, Patrícia? Ah, João, sua vitamina D tá 154. Para quem faz o protocolo, ainda tá até baixinha. Eu tenho um paciente com mais de 2.000. Fui eu que falei, Ana Paula, foi eu que falei hoje com você sobre o estômago. Você disse que eu poderia tomar. Não precisa, Ana. Se você tá tomando a tintura, não precisa do chá. Fala comigo no privado. Laranja pode, Maria. Pode, Maria. Agora não exagera. Suco de laranja que não deve, não deve. Mas chupar laranja, inclusive, recomendo depois do almoço. Silvia, podemos suplementar a vitamina E? Minha cardio receitou para gordura no fígado. Vitamina E ajuda a regenerar fígado. Maravilhoso. Se seu médico passou, toma, Silvia. Agora sim, a vitamina E, ela é um antioxidante. E vitaminas antioxidantes não devem tomar sozinhas. Quando a molécula está oxidada, ela vai lá e quela essa molécula. Essa molécula para de ser oxidada, né? Entra em equilíbrio. Só que a vitamina E vai se transformar no radical livre também. Então tem que ter outra molécula para fazer com que ela não seja mais oxidada. Então, existe uma cascata de vitaminas, não é só uma, tá bom? Então, se você faz o protocolo e suplementa outras vitaminas e vai tomar perfeito, porque as vitaminas do protocolo já fazem parte dessa cascata e você não vai ter problema. Joia, Alda. Boa noite, Sandra. Olha, tá vendo, João? O que Vera falou? Vera tem Sjögren e Vera tá falando, ó, o maior problema do Sjögren é a ansiedade. Enquanto não aceitei isso, não melhorei. E hoje Vera tá bem melhor, né, Vera? Tá vendo, João? Obrigada, Sandra. Você é uma pessoa maravilhosa, doutora. Obrigada, Sandra. O que, Caris? O vitiligo o quê? Isso mesmo, Vera. Não só o Sjögren, todas as autoimunes. A ansiedade. Tá vendo, João? Você tá buscando, por exemplo, você tá buscando na alimentação. Não é só alimentação. Olha, uma dica para vocês, pessoal, não é só alimentação, tá bom?
Eu sou nutricionista, eu vejo a parte nutricional, mas você tem que buscar. A gente trabalha em equipe multidisciplinar, então precisa do médico, precisa do nutricionista, precisa do psicólogo, ok? Precisa do educador físico, tá bom? Ah, mas eu não tenho condições, que eu sei que tem pacientes, né, que fazem protocolo, não tem condições, porque um parente ajudou a pagar, né? Um parente que comprou suplementos ou fez cotinha. Como eu tenho pacientes que fizeram cotinhas para fazer, e não tem condições de fazer academia, não tem condições de ter um acompanhamento psicológico. Olha, tem atendimentos psicológicos grátis aí nas faculdades. Procura as faculdades, os estudantes, eles dão esse apoio. Ah, mas não é o melhor, mas é o que tem. Então, se você não pode, pelo menos procura eles. Ah, educação física, eu não sei na sua cidade, mas aqui tem as academias da cidade, embora limitado, né, a quantidade. Então, procura ver essas academias das cidades. Ou vai caminhar. Olha, existe um estudo que diz assim, que se você fizer 5 minutos atividade física, caminhar rápido, caminhada rápida, 5 minutos, ok? Equivale a 30 minutos de atividade de musculação na academia. Então, muitas vezes não é quanto tempo você fica fazendo atividade física, mas é como você faz a atividade física, ok? Então, vai caminhar, tá certo? Mas faz atividade física. Ah, mas eu tô falando isso, mas eu sei que tem pacientes que não podem fazer atividade física. Inclusive, tenho pacientes que eu digo assim, eu atendi a paciente diz, doutora, eu tenho que fazer atividade física. Eu disse, agora não. Agora você tá tão inflamada que se você for fazer, vai piorar. Vamos tirar desse quadro e depois você vai iniciar, porque é importante. Como é que a pessoa vai fazer caminhada se tá com dores, né? Que essa paciente é fibromialgia, artrite reumatoide, dores no joelho, dores no calcanhar, dores pelo corpo todo, não tem nem ânimo para se levantar da cama. Como é que vai fazer caminhada? Como é que eu digo para essa pessoa que ela tem que fazer caminhada? Não tem. Vamos tirar dessas dores, vamos ajudar nas dores, vamos ajudar nessas dores articulares, vamos ajudar nessas dores do corpo. Vamos colocar nutriente para sentir mais motivado, ter mais energia e assim fazer uma atividade física, né? Porque é muito lindo a gente dizer assim, faça atividade física. Mas para uma pessoa que está numa condição emocional que não favorece, uma condição clínica de doença que não favorece, cheia de dor, né? Como é que vai se levantar para caminhar? Não vai, né? Então, tem que tirar dessa condição para poder começar uma atividade física. A atividade física é importante e é um dos pilares para a longevidade saudável. É sono, alimentação, atividade física e gerenciamento do estresse. Esses 4 é o que a gente tem que buscar. É fácil? Não. Não é fácil, não. Mas, ó, é o que eu sempre digo aos pacientes, comemorem as conquistas diárias. Então, se hoje você conseguiu, dê graças a Deus. Se amanhã não conseguiu, não fique se lamentando. Porque eu já atendi pacientes que choraram na consulta porque não conseguia fazer atividade física. Chorava porque não conseguia comer direito. Porque ficava se culpando. Olha, se você está assistindo essa live agora e está nessa condição, porque eu sei que tem várias, não é só uma pessoa, são várias que eu já recebi várias assim. Não se culpe. Se você tem o que tem para comer, então coma o que você tem, ok? Se não tem condições de fazer atividade física, não se culpe. Procura ajuda para melhorar essa condição física, metabólica, para começar uma atividade física, ok? Eu tô aqui à disposição, tá bom? Ah, não tenho condições de pagar sua consulta, doutora. Assista as lives. Assista as lives, tem várias dicas nas lives, coisas assim de consultas mesmo. Meus pacientes dizem, né? Fica um dizendo o outro, né? Que eu fico dando informações aqui de consulta, dou de coração mesmo. Eu sei que tem colegas que dizem, ah, você fica fazendo live dando informação de consulta, né? Dou mesmo, tem pessoas que não têm condições e por isso eu não vou ajudar, né? Ok? Tá bom? Já chegamos na hora? Já passamos da hora, né? E ficou várias perguntas ainda, não foi? Quase que eu choro aqui.
Olha, eu vi que ficaram muitas perguntas, tá bom? Vamos fazer então segunda-feira que vem dúvidas novamente, tá certo? Ok? Eu que agradeço. Eu vi muitas perguntas, então segunda-feira que vem eu vou fazer com o mesmo título, tá bom? Tirando dúvidas, lendo as dúvidas de vocês. Se eu não respondi a sua dúvida hoje, me perdoe. Semana que vem eu respondo, tá certo? Não desiste não. Vem novamente semana que vem e eu respondo. Tá joia? Obrigada, pessoal. Amanhã é dia das crianças. É o nosso dia. Né? Nosso dia. Todos nós somos crianças, né? A criança tá lá dentro do coraçãozinho. Eu que agradeço, pessoal. Eu que agradeço. Por vocês estarem aqui, né? Segunda-feira, pessoal na praia, e vocês aqui, né? Obrigada, obrigada mesmo, e até... Ai, obrigada. Ai, João, você está cumprindo com muita luz a sua missão. Obrigada. Ah, Sandra, vê as lives, Sandra. Vê as lives, tá bom? De nada, Marina. Obrigada, Nutri querida. Grata por sua disponibilidade. Gratidão. Você é muito humana, doutora. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. É isso mesmo. A gente tá aqui na vida para ajudar, né? Tá bom? Boa noite. Tchau, tchau.